Meus queridos, graça e paz a todos. Eu quero expressar minha gratidão, agradecer o convite que Leandro nos fez. Me sinto grato e honrado por estar aqui hoje à noite. E eu gostaria de convidá-los a abrir as suas Bíblias no Evangelho de Mateus, no capítulo número 22. Perfeito. Mateus capítulo 22, nós vamos ler a partir do verso 23 e vamos estudar. Então, vamos ficar em pé para lermos a palavra do Senhor. Mateus capítulo 22, nós leremos até a partir do verso 23 e estenderemos a leitura, como eu disse, até o verso 46. Hoje à noite eu gostaria de falar com vocês sobre a maneira como nosso Senhor Jesus Cristo lia a Escritura, como Jesus lia a Bíblia Sagrada. Nós vamos aprender a ler a Bíblia como Jesus lia o texto sagrado. Tá certo? Então vamos ler a partir do verso 23. Mateus 22, a partir do verso 23. Naquele dia, aproximaram-se dele alguns saduceus que diziam não haver ressurreição e lhe perguntaram: Mestre, Moisés disse, se alguém morrer, não tendo filhos, seu irmão casará com a viúva e suscitará descendência ao falecido. Ora, havia entre nós 7 irmãos. O primeiro, tendo casado, morreu, e, não tendo descendência, deixou sua mulher a seu irmão. O mesmo sucedeu com o segundo, com o terceiro, até ao 7º. E depois de todos eles, morreu também a mulher. Portanto, na ressurreição, de qual dos 7 será ela esposa? Porque todos a desposaram. Respondeu-lhes Jesus: Errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Porque na ressurreição nem casam, nem se dão em casamento, são, porém, como os anjos no céu. E quanto à ressurreição dos mortos, não tendes lido o que Deus vos declarou? Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Ele não é Deus de mortos e sim de vivos. Ouvindo isto, as multidões se maravilhavam da sua doutrina. Vamos estender a leitura um pouco mais. Entretanto, os fariseus, sabendo que ele fizera calar os saduceus, reuniram-se em conselho. E um deles, intérprete da lei, experimentando, lhe disse: Mestre, qual é o grande mandamento da lei? Respondeu-lhe Jesus: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Reunidos os fariseus, interrogou-os Jesus: Que pensais vós do Cristo? De quem é filho? Responderam-lhe eles: De Davi. Replicou-lhe Jesus: Como, pois, Davi, pelo Espírito, chama-lhe Senhor, dizendo: Disse o Senhor ao meu Senhor: Assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Se Davi, pois, lhe chamou o Senhor, como é ele seu filho? E ninguém lhe podia responder palavra, nem ousou alguém, a partir daquele dia, fazer-lhe perguntas. Amém. Que o Senhor aplique sua palavra. Você vai sentar e eu vou pedir que, preferencialmente, deixe sua Bíblia aberta, para que nós possamos, juntos, tentar entender essa porção. Sentem-se, por favor. Nós já oramos, então eu entendo que agora seremos ouvidos para ouvir aquilo que o Senhor tem para nos falar. Bom, queridos, não há dificuldades da gente perceber que a religião cristã é a religião do livro. Eu lembro quando eu estava na universidade,
pagando uma disciplina no mestrado, tinha um professor nosso que não era crente, mas ele havia frequentado igrejas, havia feito seminário, ele havia apostatado da fé cristã e era doutor em ciências da religião, e estava ele na aula falando sobre as diferenças que existiam entre as religiões. E ele constatou naquela aula que a religião cristã, diferentemente de boa parte das outras religiões, ela é uma religião que se concentra em torno de um Deus que fala, de um Deus que revelou sua palavra para dirigir os caminhos do seu povo. Embora ele não cria nisso, mas ele estava constatando que a religião cristã é a religião que tem um livro cujos cristãos acreditam que é a palavra de Deus, que Deus fala quando ela é lida e quando ela é proclamada. Então, nesse sentido, entender a Bíblia para nós é fundamental, porque se Deus nos fala pela palavra, então saber o que a palavra diz, é claro que é essencial para nós. E nós nos submetemos a ela. Se houve uma das conquistas da reforma, foi trazer a Bíblia de volta para o lugar que ela deveria ocupar. Ela dirige a igreja quando ela é pregada, quando ela é lida e quando ela então é ensinada. E nesse sentido, se nós quisermos entender o texto bíblico adequadamente, nós deveríamos pensar como é que ele era interpretado por Jesus e pelos seus apóstolos. Porque Jesus e os apóstolos tinham uma Bíblia em mãos. É claro que eles não tinham exatamente o Novo Testamento e o Antigo Testamento. Eles tinham apenas o Antigo Testamento. Você deve lembrar que frequentemente Nosso Senhor citava o Antigo Testamento. Ele dizia: errais não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Ele dizia: disse o Senhor pela boca de Davi. Ele frequentemente estava Moisés dizendo que Deus disse, porque Jesus entendia que o texto sagrado do Antigo Testamento, a Bíblia que ele tinha em mãos, era a palavra de Deus. Então, se ela era a palavra de Deus, ele interpretava ela, ele manuseava ela. E nesse sentido, então, nós precisamos entender a Bíblia, ou ler a Bíblia, da mesma forma como nosso Senhor Jesus Cristo lia o texto sagrado. Nós precisamos ter respeito pelo texto bíblico, como nosso Senhor tinha pelo texto sagrado, a semelhança do que fizeram seus apóstolos, porque aprenderam exatamente com ele como ler o texto sagrado. E eu, por essa razão, tenho muito incômodo com pessoas que se julgam cristãs e querem fazer a Bíblia dizer os seus gostos pessoais. Eles dizem que são crentes, dizem que são cristãos, mas quando leem a Bíblia, querem que ela diga, querem que ela afirme aquilo que elas querem que a Bíblia afirme. E você já deve ter conhecido pessoas assim. Pessoas que não têm respeito pelo texto bíblico, que às vezes não têm sequer interesse de conhecê-la. Às vezes, inclusive, nunca leram o texto bíblico, não têm interesse em lê-lo também, mas eles querem ensinar como que os cristãos deveriam ler a palavra de Deus. Eu já conheci muita gente assim. Eu tive professores assim na universidade e na escola também, como vocês, como a maior parte de vocês que ainda fazem, quem sabe, o ensino médio. Gente que não é crente, que não é cristã, mas que quer ensinar como que os cristãos deveriam ler a Bíblia. Eles não concordam com o texto sagrado, inclusive, infelizmente, isso já acontece no seio de algumas igrejas. Vocês devem lembrar, alguns de vocês devem lembrar, que há poucos meses, talvez um pouco mais de um ano, um pastor muito conhecido na internet estava lendo o texto no culto dominical e propondo atualizar o texto bíblico. Lembram disso? Quem lembra desse fenômeno aqui? Um pastor que leu o texto e ele disse: nós precisamos atualizar a mensagem da Bíblia. E atualizar não era fazer aplicações. Atualizar é fazer o texto dizer uma coisa que o texto não diz, mas ele queria que dissesse, para facilitar o seu acesso com outras pessoas que não creem no texto bíblico. É você se tornar politicamente correto para poder ser aceito por outras pessoas. E eu, é claro que sou absolutamente contra esse tipo de percepção, e eu suponho que os vossos pastores aqui também, tenho certeza que eles também são absolutamente contra isso. Você que forçar o texto a dizer uma coisa que o texto não diz.
Você mudar a mensagem do texto. Você querer fazer o texto dizer uma coisa que você queria que ele dissesse. Nós não temos autorização para isso. Nós não podemos pegar o texto bíblico e selecionar o que a gente acha agradável. Nós não podemos fazer isso. Porque se nós fizermos isso, nós fazemos a Bíblia ser lida à nossa maneira. Isso é muito subjetivo. Eu escolho certas passagens, eu seleciono certos textos. A gente faz mais ou menos aquilo que no passado os mais antigos faziam, que era construir uma caixinha de promessas. Eu lembro que na minha casa, minha família não era cristã, mas ela tinha uma caixinha de promessas. Era uma caixinha mais ou menos desse tamanho, você puxava uma folhinha e todo dia tinha uma promessa para um dia específico. Um versículo isolado de Provérbios, uma palavra específica de Jesus. Só coisas agradáveis, só coisas que eram, então assim, palatáveis a qualquer pessoa, mesmo aqueles que não creem em Cristo, mas que querem as bênçãos de Deus sem quererem o Deus da bênção, sem quererem se submeter ao senhorio do nosso Senhor Jesus. E nesse sentido, eu quero começar com um pressuposto bem absoluto aqui nessa noite. Eu quero admitir a vocês que não é possível ser cristão, a não ser que nós nos pareçamos com Jesus, inclusive e até principalmente pela maneira como ele lê a Bíblia. Se nós somos cristãos, sejamos jovens, adolescentes ou adultos, nós precisamos tentar imitar Jesus, inclusive na maneira como ele lia o texto bíblico. Eu quero ler a Bíblia como Jesus lia. E essa passagem que nós lemos aqui, ela nos ensina isso. Essa passagem faz parte de um conjunto de textos do capítulo 22 de Mateus, que mostra um grupo de religiosos, sectários, da época em que Jesus esteve aqui. Sectários dos judeus, seitas, grupos. Os judeus na época do Novo Testamento eram constituídos de diversos grupos sectários. Você tinha os fariseus, os saduceus, os essênios, os herodianos, e entre outros grupos que faziam parte de certos agrupamentos de interpretação, que se submetiam a certas escolas de interpretação rabínicas. E nesse capítulo 22 aqui, nós temos uma série de encontros ou de embates que esses grupos promovem com Jesus. Eles queriam surpreender Jesus em alguma palavra. Eles vêm a Jesus não porque creem nele, eles vêm a Jesus porque querem pegar Jesus em alguma palavra, entende? Esse embate começa, por exemplo, em Mateus 22, verso 15, que nós não lemos aqui hoje à noite, quando um grupo de fariseus combinam de armar uma cilada para Jesus, perguntando se era lícito pagar imposto a César. Veja, os judeus estavam, a Palestina toda e o mundo da época, sob a ocupação dos romanos. E aquilo era uma profunda humilhação para os judeus, porque eles tinham de pagar impostos ao Império Romano para desfrutar dos privilégios que o Império Romano oferecia, mas não apenas isso, se submetendo então à lei romana, à moeda romana e inclusive à religião romana, que os judeus sempre foram rebeldes contra ela, porque sabiam que ela representava uma profanação do culto que Deus estabeleceu no Antigo Testamento. Então, eles chegam para Jesus com uma pergunta de gaveta: é lícito pagar tributo, pagar imposto a César? E o Senhor então tomou uma moeda, mostrou uma esfinge que havia na moeda, que tinha o rosto do imperador, mais ou menos como a gente tem em nossas moedas lá, alguma esfinge simbólica da cultura ocidental, da cultura brasileira mesmo aqui. Jesus mostrou a eles, então tinha o rosto de César ali, e perguntou de quem era o rosto. É de César. Então, deem a César o que é de César e deem a Deus o que é de Deus. Eles ficaram admirados, porque mesmo assim não conseguiram deixar Jesus na berlinda, porque se Jesus dissesse não pague, eles iam acusar Jesus de sedição contra o Império Romano e tinham um motivo contra Jesus perante Roma. E Jesus não faz isso. E eles ficam então admirados, deixam Jesus sem ter o que dizer. E logo depois chega então esse primeiro grupo que nós lemos aqui no capítulo 22, verso 23, os saduceus. E eles chegam então com uma outra indagação. Os saduceus eram uma outra seita do primeiro século que também fazia frequentemente oposição a Nosso Senhor. Só que os saduceus eram um grupo mais liberal. Enquanto que os fariseus eram mais apegados à lei, os saduceus, eles não acreditavam que anjos existiam. Eles não acreditavam na ressurreição. Para eles, para os saduceus, quando o cara morre, acaba tudo. Eles eram bem liberais nesse sentido. Parecem muito com que alguns supostos cristãos contemporâneos são quando
não acreditam mais em milagres, não acreditam em ressurreição, acreditam que a morte, que a fé cristã só é útil para essa vida aqui e tal. Eles tinham essa descrença. E aí eles chegam para Jesus com um problema teológico. Eles pegam um texto do Antigo Testamento, especificamente a lei do levirato. Não sei quantos de vocês conhecem a lei do levirato. Ela está lá em Deuteronômio, no capítulo 25, que ordenava que quando um irmão era casado e ele morria, o irmão dele, quando um homem casado morria e tinha irmãos, se ele não deixou descendência à sua esposa, a ordem era que o irmão seguinte casasse com a mulher dele, para não deixar a memória do falecido esquecida. Então era obrigação do irmão casar-se com a viúva, para dar ao falecido uma descendência, para não fazer com que sua memória fosse esquecida. Morrer sem ter filhos, na tradição judaica, na tradição bíblica inclusive, era uma terrível condição. Inclusive, por essa razão, mulheres que lutavam contra a esterilidade, elas sofriam profundamente, como foi o caso de Ana. Não ter um filho era, na percepção judaica, desfrutar do desfavor divino, era sofrer quase que uma maldição divina. E por essa razão, então, a lei previa que não era possível que um homem morresse tendo irmãos e o irmão não se responsabilizasse por cuidar da viúva. Isso oferecia um certo amparo para a viúva, numa época em que não havia, por exemplo, não havia previdência social. Então, a mulher ficava protegida porque ela se casava com o irmão, tinha um sustento garantido sem ter que ficar na mendicância. As mulheres estavam fora do mercado de trabalho na época e elas estavam então tendo ainda o direito de poder terem filhos, para que no futuro esses filhos pudessem cuidar delas. O problema, entretanto, que esses saduceus constroem aqui, é que essa mulher ficou viúva, casou com o irmão do falecido, este também morreu sem deixar filho, casou com outro irmão que também morreu, e assim aconteceu com eram 7 irmãos, todos morreram sem dar a ela um filho. Era uma verdadeira viúva negra, né? Ela enterrou 7 homens e não teve nenhum filho de nenhum deles. E aí a pergunta deles é, na ressurreição, lembra que eu disse que eles não acreditavam na ressurreição? A pergunta deles é, na ressurreição, de quem é que ela vai ser mulher? Porque ela não teve nenhum filho dos outros. Ora, o argumento deles com isso era o argumento de que não existia ressurreição. Porque se existe ressurreição dos mortos, com quem é que essa mulher ia se casar no reino vindouro? Já que ela casou-se com os 7 irmãos. Então, a partir daqui, Nosso Senhor começa a interpretar a Bíblia para eles. Começa a interpretar corretamente, porque a leitura deles estava errada. E aliás, isso vai acontecer aqui nas 3 perícopes que nós lemos aqui. Nosso Senhor vai apresentar uma interpretação correta. Então isso significa, de antemão, que Nosso Senhor acredita numa leitura do texto. Nosso Senhor não é relativista na leitura do texto. Ele acredita que existe uma maneira de interpretar o texto sagrado. E nesse caso aqui, a gente pode começar a perceber algumas implicações ou algumas formas como Nosso Senhor interpreta o texto. E eu vou lhes apresentar, eu quero chamar a sua atenção, eu vou pontuar cada uma delas, porque eu estou convicto que se nós quisermos ser cristãos, como eu disse no início, nós precisamos ler a Bíblia da mesma maneira que Jesus lê. Então, como é que ele lê a Bíblia? Em primeiro lugar, preste atenção. Nosso Senhor lê a Bíblia convicto do sobrenatural e dos valores da eternidade. Você vai dizer, pastor, como assim? Como é que o senhor vê isso aí? É possível perceber, inclusive, como Jesus corrige a interpretação daqueles homens. Veja, por exemplo, que no versículo 29, Nosso Senhor condena a interpretação errada deles. Você está com sua Bíblia aberta? Veja comigo. Mateus 22, versículo de número 29. Ele diz, errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Qual é o erro desses homens? Primeiro, eles não conhecem a Escritura Sagrada, ou as Escrituras. Então é um problema de ignorância, vocês não conhecem o texto. Interpretar um texto sozinho como este, fora do todo da Escritura, é um erro.
vocês erram por não conhecer a Escritura e erram em segundo lugar por não conhecer o poder de Deus. Por que eles não conheciam o poder de Deus? Porque eles eram descrentes da ressurreição. Eles achavam que a vida era apenas isso aqui, aqui e agora. É o comer, o viver, o casar, o ter filhos, o trabalhar, construir bens e morrer. Pronto, acabou tudo, a vida acaba assim. Era isso que eles pensavam, eles não criam na ressurreição. Então o nosso Senhor interpreta aquele debate, aquela demanda dicotômica entre a ressurreição e o casamento daquela mulher com os 7 irmãos. A partir do versículo de número, ou melhor, no versículo de número 30, ele diz: porque na ressurreição nem casam, nem se dão em casamento, são, porém, como os anjos no céu. Veja, qual é a correção que o Senhor faz da interpretação errada deles? O Senhor aqui diz que há uma ressurreição. O Senhor aqui diz que existem anjos. O Senhor ataca diretamente a convicção errada deles, e que não existia ressurreição, o que eles estão exatamente argumentando com Jesus a partir da lei do levirato. E o Senhor ataca também a descrença deles em relação aos seres espirituais que são enviados por Deus em favor daqueles que hão de herdar a salvação, os anjos. O Senhor diz aqui que no dia da ressurreição os homens serão como os anjos de Deus, que nem se casam nem se dão em casamento. E aqui está exatamente a primeira maneira como nosso Senhor lê a Bíblia. Ele lê a Bíblia convicto do sobrenatural e lê a Bíblia com valores da eternidade. É muito importante nós entendermos isso aqui. Ora, claro que aqui é possível fazer uma aplicação bem específica para vocês que são jovens que estão aqui, né? Alguns de vocês, como eu, na idade de vocês, quando frequentavam um culto de jovens como esse aqui, pensavam em casar, né? Então, se você pensa em casar, a hora de casar é aqui e agora. É nesse mundo, é nessa dimensão. Porque nosso Senhor diz aqui que no reino vindouro, nem se casa, nem se dá em casamento. No céu, quando nós estivermos com o Senhor por toda a eternidade, não haverá mais casamento, é o que nosso Senhor ensina aqui. Nós seremos como os anjos que não se casam nem se dão em casamento. Mas ao afirmar isso aqui, Jesus está claramente acreditando na eternidade, dando crédito à ressurreição que aqueles homens não davam. Então ele está lendo o texto sagrado convicto de que existe sobrenatural, porque existem anjos sim. Vocês não creem, mas existem anjos. Segundo, ele está dando crédito à eternidade, ao reino vindouro, à vida após a morte. E nunca foi tão importante nós crentes enfatizarmos isso. Porque deixe-me dizer, entre nós evangélicos, não muito longe aqui dessa igreja, aqui em Campina Grande, já existe gente que se diz crente e evangélica, mas não acredita mais na ressurreição. Que acha que a vida é aqui e agora, quando morre tudo acaba. Entende? Isso que frequentemente os vossos pastores devem chamar de teologia liberal, que ler a Bíblia destituindo ela do sobrenatural. Eles querem explicar milagres, eles dizem que a Bíblia é repleta de mitos. Jesus não lia a Bíblia assim. Então não é possível ser cristão e ler a Bíblia querendo encontrar mitos nela. Não é possível ler o texto sagrado querendo fazer com que os relatos sobrenaturais, inclusive de milagres, de intervenções diretas de Deus, de visitação de anjos, os relatos ou as promessas do arrebatamento do povo de Deus, do ajuntamento da igreja do Senhor no dia final, do dia do juízo final, do céu como gozo eterno dos crentes, do juízo eterno e a condenação dos ímpios no inferno, para Jesus isso era frequentemente ensinado, porque ele acreditava, ele tinha convicção dessas coisas. Nós não deveríamos vulnerabilizar, relativizar esse ensino, porque Jesus enfatizava, não é possível ser honesto com o ensino de Jesus que nós temos nos evangelhos e descrer dessas coisas. Honesto não, é possível ser desonesto, dizer não, Jesus não ensinava, porque está claro no texto bíblico isso. Então essa é a primeira percepção que nós precisamos ter. Jesus lia a Bíblia convicto do sobrenatural e dos valores da eternidade. Então quando você encontrar alguém querendo relativizar o texto bíblico para descrer de milagres, desconfie dessa pessoa, que ela não está sendo honesta com Cristo e nem muito menos com o Senhor Deus, que pelo seu Espírito inspirou a Sagrada Escritura. Eu lembro de uma pessoa que eu conheci há algum tempo atrás, que estava tentando explicar, por exemplo, o relato da maneira como Moisés foi poupado
quando Joquebede colocou num cesto betumado e a irmã dele foi acompanhando, vendo o cestinho, Miriam foi acompanhando, vendo o cestinho descer, e a filha de Faraó estava tomando banho nas margens do rio Nilo, viu aquele bebê chorando, resolveu criar, e a pessoa estava lendo um livro numa livraria destas, como a leitura aqui no shopping, e o livro lá dizia que esse texto não podia ser creditado, porque era impossível que a filha de Faraó, tendo tantos tanques preciosos dentro do palácio do rei de Faraó, fosse tomar banho às margens do rio Nilo. Veja, ele descrê no texto bíblico e constrói uma narrativa diferente para o que o texto está dizendo. É impossível ser honesto com o texto e ainda assim, irmãos, crer em Cristo, que frequentemente citava o texto dando crédito ao texto. Já devem ter visto aquelas pessoas que às vezes se referem, por exemplo, ao milagre da abertura do Mar Vermelho, o povo andando a pés enxutos. Aí o cara quer explicar isso, vai dizer, não, é porque tinha um período do ano em que o Mar Vermelho estava com a maré muito baixa, que era possível andar em algumas partes assim, a pés enxutos. Veja a interpretação que é feita. Então o milagre foi maior, porque o texto diz inclusive que Faraó e o seu cavaleiro morreu afogado, porque quando Moisés e os egípcios passaram, diz o texto que o Senhor fechou o mar e todo mundo morreu afogado dos egípcios que vinham para perseguir o povo de Deus. Frequentemente essas pessoas se pegam em contradições como estas. Então leia o texto, essa é a primeira lição que nós aprendemos com Jesus. Convicto que ele vai apresentar sobrenatural e que ele sempre apontará para valores eternos. Mas em segundo lugar, deixe-me lhe dizer que Jesus acreditava que a Bíblia, que a Escritura era a palavra de Deus. E onde é que nós encontramos isso aqui? Veja comigo o verso 31 e o verso 32. Aqui Jesus diz assim: e quanto à ressurreição dos mortos, não tendes lido o que Deus vos declarou? Aí ele cita: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Preste atenção até aqui. O que é que nosso Senhor está aqui citando? Ele está citando a passagem bíblica do Antigo Testamento, de quando Deus apareceu a Moisés no meio do deserto. Está lá em Êxodo, capítulo 3, versículo 6. Quando Deus chama Moisés para ir ao Egito de volta, para libertar o povo judeu, que está escravo de Faraó. E ele está citando o texto bíblico dizendo que Deus disse. Você percebeu isso? Ele diz assim: vocês não leram o que Deus vos declarou. Veja, Deus disse originalmente isso, no relato bíblico, a Moisés. Mas Jesus diz aqui que Deus disse a vocês. O que Jesus entende é que a Bíblia Sagrada, que o texto sagrado, que as Escrituras do Antigo Pacto, de modo especial, nesse caso aqui, são exatamente Deus falando com o seu povo. Deus continua falando. Deus disse a Moisés, mas disse também a vocês. Então isso significa dizer que quando a gente, como cristão, ler o texto bíblico, a gente deve discernir que Deus está falando conosco, como falou com o seu povo naquele tempo. Entende? Essa é a segunda lição que nós aprendemos com Jesus. Ele acreditava que a Bíblia é a palavra de Deus. E aí eu quero compartilhar mais uma experiência pessoal com vocês. Quando eu fazia o curso de letras aqui na UEPB, eu tinha um professor, eu não sei se é porque ele sabia que eu era pastor e era crente, que frequentemente ele tinha que encontrar a necessidade de citar o texto bíblico para criticar a fé cristã. Ele podia estar dando aula de introdução aos estudos literários, e se fosse metodologia científica, que não era o caso, ele ia encontrar um texto e criticar a Bíblia só para poder provocar aqueles que estavam ali que eram crentes, como eu e pelo menos mais 2 ou 3 irmãs que estavam ali. E às vezes ele fazia leituras profundamente desonrosas do texto bíblico. E eu pedia licença e dizia: professor, olha, eu queria dizer uma coisa que eu julgo ser importante, se o senhor me permite. Eu entendo e eu acho que o senhor é coerente ao fazer o que você está fazendo aqui hoje, porque o senhor não é um cristão. Não é verdade isso aí? Eu não sou cristão não. Muito bem. Eu acho que o senhor está sendo coerente. O que eu não acho coerente é quem está aqui, que diz que é cristão, pensar exatamente como o senhor está dizendo aí.
Porque, por exemplo, o senhor está negando, por exemplo, a historicidade de Adão. Entende sua negação. O senhor acha que o texto é uma narrativa mítica, mitológica. Tudo bem. A questão é que Jesus e os apóstolos de Jesus citaram Adão no Novo Testamento. Então eu, por exemplo, como um cristão que sou, entre crer no que o senhor está dizendo e crer no que Jesus dizia, eu prefiro ficar com o que Jesus dizia. Então eu acredito que Adão foi uma pessoa, eu creio que Deus começou o mundo exatamente criando um casal original, e a partir desse casal, inclusive, ele fez a raça humana. Porque eu penso como Jesus, eu sou um cristão, professor. O senhor está coerente, o senhor não é um cristão. Mas se o senhor fosse cristão, seria incoerente negar esse relato que o senhor está negando aqui. Então, nesse sentido, gente, quando nós lemos a Bíblia, nós precisamos entender, se somos cristãos, que Jesus lia a Bíblia e atribuía exatamente as palavras da Bíblia à palavra de Deus. Nós não podemos ler a Bíblia e achar que é simplesmente Isaías escrevendo, ou Moisés escrevendo, ou quem sabe Jonas, ou Pedro, Paulo. Não, Deus falou, soprou o seu Espírito e falou por meio desses homens. Mas tem uma outra implicação que eu queria trazer para vocês aqui. Uma terceira aplicação que eu julgo ser muito importante, da maneira como Nosso Senhor lia o texto sagrado. E aqui é importante nós percebermos exatamente o que Jesus faz, como que ele argumenta com estes homens aqui, ao mencionar, citando a passagem de Êxodo 3:6, quando Deus disse: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Aí ele diz: ele é Deus de vivos e não Deus de mortos. O que é que o Senhor está fazendo aqui? O Senhor argumenta doutrinariamente a partir de palavras do texto sagrado. Não sei se vocês conseguiram entender a lógica que existe entre o texto que ele menciona no verso 32 e a interpretação que ele faz. Vejam, deixe-me ajudá-los a entender, se é que já não entenderam, por favor. No verso 32 ele diz: Deus disse: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Aí ele conclui, isso aqui é a citação de Êxodo 3:6, ele diz: ele, Deus, não é Deus de mortos, e sim Deus de vivos. O que é que ele está fazendo? Preste atenção. Ele está interpretando a passagem que o Senhor Deus falou a Moisés, quando disse: eu sou o Deus de Abraão. A questão é que Abraão, Isaque e Jacó já estavam mortos quando Deus disse isso para Moisés. E a grande questão é: como é que o Senhor Deus usou o verbo no presente? Eu sou o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Se Abraão, Isaque e Jacó estavam mortos, a lógica seria dizer assim: eu era o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Não seria coerente isso? Porque se eles já morreram, não estavam mais aqui. Então eu era. Mas a questão é que Abraão, Isaque e Jacó estavam vivos, mesmo tendo morrido. Eles estavam na presença do Eterno, na presença de Deus, para onde vão todos aqueles que aguardam a ressurreição. Todos aqueles que creem nas promessas do Senhor em relação ao seu Filho Jesus, eles estão, mesmo que morreram, na presença do Deus eterno. Por isso que naquela história que o Senhor contou sobre o rico e o Lázaro, ele disse que Abraão é exatamente aquele que recebe os santos no seio de Abraão. Então veja, Jesus argumenta doutrinariamente aqui, teologicamente, a partir do tempo verbal que Deus usou. Ele entende que as palavras são importantes, entende? Embora, é claro, Jesus não esteja dizendo que Deus ditou os textos, as frases do texto bíblico, mas ele entende que a palavra é tão inspirada que o tempo verbal é importante. O tempo verbal usado é importante. Deus disse: eu sou, então ele é Deus de vivos e não Deus de mortos. Mesmo que Abraão, Isaque e Jacó estejam mortos, eles estão vivos na presença de Deus. Por isso ele permanece sendo o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. É por essa razão, por exemplo, que quando os vossos pastores estão aqui pregando, e eu conheço eles, sei que são homens muito fiéis, ou mesmo os seminaristas, os líderes que estão aqui que pregam, como Leandro, por exemplo, sempre que eles usam o texto sagrado, eles procuram às vezes consultar o original. Já perceberam? Na palavra grega usada por Paulo, assim significa isso. Em hebraico o termo significa isso, porque
o texto, tal como Jesus aqui, tem valor no sentido ocupado na língua original. E é o que Jesus faz aqui. Ele entende que o tempo verbal é essencial. Ele dá valor às palavras. E não é a única vez que ele faz isso, viu? No Sermão da Montanha, por exemplo, o Senhor Jesus disse que se alguém mudasse um tio ou um i da lei, responderia por isso. Entende? Frequentemente ele usa palavras do texto para dar valor doutrinário. Por exemplo, quando ele está conversando com esse grupo religioso, novamente lá no relato de João, ele cita o Salmo 8 para dizer que a Escritura chamou de deuses os juízes. E ele usou a palavra grega, hebraica, usada lá, Elohim. Então ele entende que as palavras são importantes. Então nós devemos crer de fato que a Bíblia é a palavra de Deus. Devemos querer entendê-la exatamente na forma como ela está então apresentada. Mas eu vou prosseguir. E eu queria fazê-los perceber aqui que Jesus, em terceiro lugar, ele constrói uma hierarquia dos mandamentos de Deus para estabelecer ética. Preste atenção no que eu vou explicar a vocês aqui agora. Porque aí nós vamos avançar para o segundo embate, que aparece agora, não mais com os saduceus, novamente com os fariseus. Se você atentar para o verso 34, diz que os fariseus, sabendo que ele fizera calar os saduceus, reuniram-se em conselho. Então agora eles têm uma outra iniciativa. Eles se juntam, os fariseus, para irem até Jesus, para novamente tentá-lo pegar em alguma palavra. E um deles, que é intérprete da lei, chega para o Senhor perguntando qual é o grande mandamento da lei. Preste atenção aqui. Qual é o grande mandamento da lei? Pergunta ele a Jesus. E nosso Senhor responde. Veja, nosso Senhor não discorda que existe um mandamento mais importante do que outro. Ele estabelece uma hierarquia entre um mandamento e outro. Sim, o grande mandamento. E aqui nosso Senhor vai citar a passagem de Deuteronômio, capítulo 6, versículo 5. Está no verso 37 aí. Ele diz: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. E ele progride e diz, verso 38, este é o grande mandamento, que é o maior de todos. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Aqui o Senhor está argumentando a partir da visão bipartida dos 10 mandamentos. Se você atentar, os 10 mandamentos que o Senhor deu ao seu povo, eles são como essa cruz que está aqui, que tem um vértice vertical e um vértice horizontal. O vértice vertical ele é maior do que o vértice horizontal. E atente que os 4 primeiros mandamentos dos 10 dizem respeito à nossa relação com Deus. Veja o primeiro: não terás outros deuses diante de mim. Veja o segundo: não farás para ti imagem de escultura, não te prostrarás a elas, não adorarás elas. Terceiro mandamento: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Tem a ver com Deus ainda. Não posso usar o nome dele, o nome do Senhor meio a piadas, a profanação. Não devo usar o nome de Deus de qualquer maneira. Os judeus levavam isso muito a sério. Inclusive nosso Senhor ensinou a gente a orar no Pai Nosso dizendo: santificado seja o teu nome. O nome de Deus é muito caro, é muito grave para nós. A gente não brinca porque o nome diz respeito a quem Deus é. Aí ele continua, 4º mandamento que o Senhor deu a Moisés: lembra-te do dia de descanso, do dia de sábado. Então esses 4 mandamentos têm tudo a ver com Deus, porque o Senhor teu Deus fez tudo em 6 dias e no 7º dia ele descansou. Então lembre-se de ter o dia de descanso. Os judeus faziam isso no 7º dia da semana. Nós cristãos fazemos no 1º dia da semana, exatamente porque cremos que, em razão do fato de que Cristo ressuscitou no 1º dia, é verdade que Deus fez tudo em 6 dias, o homem corrompeu, no 7º Deus descansou, mas é no 1º dia, pela ressurreição de Cristo, que ele começa a refazer todas as coisas. E por isso a gente lê no Novo Testamento o encontro dominical dos cristãos, como nós fazemos frequentemente. Damos uma razão especial a esse dia, que é o dia que o Senhor ressuscitou. Então os 4 primeiros mandamentos têm a ver com Deus, mas os outros 6 têm a ver com nossa relação social, que começa exatamente dentro de casa. Se não, veja, o 5º mandamento diz: honra o teu pai e a tua mãe para que vivas longos dias sobre a terra.
Então começa dentro de casa, quando eu olho para os meus pais e eu resolvo honrá-los como representação da autoridade divina. Deus os constituiu como líderes sobre mim e eu devo honrá-los, eu devo respeitá-los, eu devo ouvi-los. Deus determinou isso. E aí continua: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não cobiçarás. Percebe que todos esses mandamentos têm a ver com o outro, com as pessoas com quem eu vivo, com meu pai, com minha mãe, com minha esposa, com meus filhos, com meus vizinhos, com meus irmãos na igreja, com os meus colegas de trabalho, com o patrão, que não é flor que se cheire, mas eu tenho que me relacionar com ele levando em conta esses mandamentos também. Enfim, é como uma cruz mesmo. Eu e Deus, acima de tudo, o vértice maior, eu e o próximo. E eles estão cruzados, eles estão se encontrando, há um ponto X entre eles, o que significa dizer que não é possível pensar num sem pensar no outro. E por isso Jesus aqui logicamente lê os mandamentos nesses termos. Quando perguntado qual é o grande mandamento, ele diz: o grande mandamento, que resume todos os outros, é: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Mas esse é o grande mandamento, que há um segundo. Você não me perguntou, mas eu vou dizer, porque não é possível pensar no primeiro sem pensar no segundo. O segundo é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. O critério pelo qual eu me relaciono com o próximo sou eu. Se eu não quero que ninguém cobice minha mulher, eu não cobiço a mulher dos outros. Se eu não quero que ninguém, digamos assim, que meus filhos me desonrem, eu também não devo desonrar a minha mãe e o meu pai, entende? Há uma lógica nesses dois mandamentos aqui. E o Senhor admite que há uma hierarquia. O primeiro é maior do que o segundo. E João nos diz isso. João diz na sua epístola que não é possível amar a Deus a quem eu não vejo e aborrecer o meu irmão a quem eu vejo. Não é possível. Porque uma coisa está ligada com a outra. Entende? Então, nesse sentido, há uma hierarquia e a ética do crente é construída a partir disso. Jesus entende assim. Então, destes dois mandamentos, diz ele no verso 40, dependem toda a lei e os profetas. Tudo que está na lei e nos profetas depende disso aqui, que é o essencial. E o primeiro é maior do que o segundo. Mas o segundo é dependente do primeiro. Entende? Então a gente deveria fazer isso. Nós deveríamos construir nossa ética, irmãos, a partir da palavra de Deus. Vamos pensar numa situação bem prática aqui. Fui eu, ano retrasado, comemorar o aniversário de casamento com minha esposa lá em Fernando de Noronha. Uma ilha maravilhosa, muito bonita. Pense no canto bom. Quando você casar, se puder, passar a lua de mel em Fernando de Noronha, vale a pena. Só se prepare para gastar dinheiro com água lá, porque naquele tempo, 1,5 litro de água assim custava R$15. Mas é maravilhoso, maravilhoso. Estou eu andando lá na ilha de Fernando de Noronha e tem uma série de placas proibindo algumas coisas, né? Aí eu chupo o chiclete, não tem um lixo próximo, caladinho eu enrolo o plástico assim e jogo fora, no chão e vou-me embora. Claro que isso não só pode acontecer errado lá em Fernando de Noronha, em qualquer lugar é isso, né? Eu estou sendo coerente com minha fé? Se eu acredito que o Deus eterno criou todas as coisas e me colocou como regente para administrar, para gerar, me deu o mandato cultural de cuidar do mundo, como é que eu sou aquele que destrói o mundo? Entende? Se eu acredito, por exemplo, que Deus é o autor da vida, e como disse o salmista no Salmo 139, ele entretece o bebê no ventre materno, como é que eu sou a favor do aborto? Entende? É incoerente. Se eu tenho convicções centradas na palavra de Deus, a minha ética, as minhas decisões são tomadas a partir do que eu acredito. Então, sempre que nós nos deparamos com conflitos éticos, sempre que nossa fé se depara com conflitos éticos, nós nos submetemos àquilo que a palavra de Deus estabelece como valor ético para nós. Mas aí eu vou progredir, porque eu sei que o tempo não me espera nunca. Em quarto lugar, Jesus argumenta fazendo com que os seus olhos vejam o texto bíblico apontando para ele. Ou seja, Jesus interpreta a Bíblia apontando para ele. Onde é que você vê isso aqui? No verso 45. E aí a gente já está num outro embate, porque os fariseus se reúnem novamente
e vão interrogar Jesus a partir de outra pergunta norteadora. Se você atentar, o verso 42, Mateus 22, 42, diz que eles chegam e perguntam: que pensais vós do Cristo? De quem é que ele é filho? Na verdade, é Jesus que interroga a eles, desculpa. O Senhor pergunta a eles: que pensais vós do Cristo? De quem é que ele é filho? E eles respondem: ora, ele é filho de Davi. Então Jesus vai e replica a eles: como é que ele é filho de Davi? Se Davi, pelo Espírito, chamou-lhe de Senhor, dizendo: disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Aqui o Senhor Jesus está citando o Salmo 110, verso 1. Ele vai interpretar esse salmo. E como é que ele interpreta o salmo? Aparece no versículo de número 45. Se Davi, pois, lhe chama Senhor, como é que ele é seu filho? Porque Jesus perguntou: então, o Cristo é filho de Davi? Como vocês disseram? Então, como é que Davi chamou ele de Senhor? Geralmente, o filho não chama, o pai não chama o filho de Senhor. É o contrário, né? É o filho que chama o pai de Senhor. Eu estranho muito a nossa geração que chega para o pai e para a mãe: mãe, você, pai, você. Não é assim que eu aprendi, né? Eu aprendi desde pequeno que deveria chamar minha mãe e meu pai de Senhor. Pai, o Senhor me permite? Mãe, a senhora me permite? Essa é a lógica, né? Então Jesus diz: como é então que Davi, se é pai do Cristo, como é que Davi chama ele de Senhor no Salmo 110? E aqui, mais uma vez, veja, Jesus está pegando o Salmo 110 e encontrando a promessa do Messias no Salmo 110. Encontrando o Cristo no Salmo 110. Isso é muito importante, porque nós deveríamos atentar que Jesus aparece em toda a Bíblia, irmãos. E o nosso segredo, como cristãos, protestantes, evangélicos, é encontrar Jesus na Bíblia. Lutero, de maneira maestral, fazia isso espetacularmente, e às vezes até com algum exagero, sabe? Ele dizia que a Escritura fala de Cristo, e nós precisamos interpretá-la cristocentricamente, encontrar onde é que Jesus está prometido, apontado, cumprido, apresentado como figura. O segredo é encontrar Cristo e falar dele. Ela toda fala de Cristo. Eu preciso ler a Bíblia e encontrar, e frequentemente a gente vai encontrar mesmo ele sendo pronunciado nisso, desde o começo de Gênesis. Quando o homem cai, por exemplo, a primeira promessa de Deus para Adão e para Eva é que da semente da mulher vai surgir um que vai esmagar a cabeça da serpente, vai pisar e esmagar a cabeça da serpente, que trouxe a morte, trouxe a queda para o homem. Depois você continua lendo, e mais na frente, quando Deus chama Abraão, diz a Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Você encontra Jesus ali, porque Deus está separando uma nação, fazendo uma aliança com o homem, e que no descendente dele vai abençoar todos os povos da terra. De onde é que Jesus vem? Ele é descendente de Abraão. Mas na frente você vê o neto de Abraão, Jacó, abençoando seus 12 filhos. E tem uma hora que ele pega Judá, assim, que é um dos filhos de Jacó, que se constitui, evidentemente, sua descendência como uma tribo de Israel, a tribo de Judá. Então Jacó, ele pega Judá e diz: o cetro não se arredará de Judá até aquele que venha e governe Siló. Ele está profetizando que vai reinar alguém para sempre na casa de Israel, da descendência de Judá. Aí você continua lendo, Moisés diz: o Senhor suscitará um profeta semelhante a mim, a ele ouvir. Ele está falando do Cristo. Frequentemente você vai encontrar ele sendo prometido, apontado, figurado. E o nosso desafio é encontrar isso no Antigo Testamento e no Novo Testamento. E por que é tão importante isso? Porque às vezes a gente chega num culto, numa igreja, eu sei que não é o caso aqui, mas não é difícil você ver, inclusive na internet, pastores, pregadores da pelota, que cobram rios de dinheiro para pregar, que eles pegam o texto e fazem o texto dizer qualquer coisa, menos ensinar sobre o Redentor, sobre o Salvador, sobre Jesus, que deve ser o objeto de nossa fé, nossa devoção e de nossa adoração. Então o próprio Jesus, ele lê o texto bíblico encontrando ele ali. E aqui, nessa passagem, a gente vê mais uma vez, é a segunda vez aqui nessa perícopezinha, em que o Senhor
argumenta a partir de uma palavra da Bíblia. Vocês perceberam aqui? Qual é a palavra que ele encontrou aqui para argumentar? É um substantivo. Que substantivo aqui? No versículo 45, ele separa do Salmo 110, que aparece no verso 44 aqui, para argumentar e mostrar a incoerência da fé dos fariseus. A palavra Senhor. Perceberam? Observe. Se Davi, pois, lhe chama Senhor, onde é que Davi chamou o Senhor? No Salmo 110, que ele cita aqui, no verso 44. Disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Ele argumenta a partir de um substantivo. Você está entendendo o valor que ele dá ao texto sagrado? Irmãos, como nós precisaremos ler a Bíblia? Vocês são jovens, mas são crentes. Precisam amar a Bíblia, precisam ler a Bíblia, precisam conhecer a Bíblia. Precisam desconfiar de quando alguém usa a Bíblia de maneira legítima. Mas eu quero concluir agora com um quinto apontamento, que nos mostra como Jesus lê o texto bíblico. Em quinto lugar, Jesus entende que o Espírito Santo inspirou a Sagrada Escritura. E onde nós encontramos isso aqui? Veja comigo o verso 43, mais uma vez. Eu vou concluir aqui. Se Davi, pois, ele chama Senhor, é ele, perdão, verso 43, eu li 45. Replicou-lhe Jesus: como, pois, Davi, pelo Espírito, chama-lhe Senhor, dizendo. Aí ele vai citar o Salmo 110. Você percebeu que ele disse que Davi falou pelo Espírito. Jesus acreditava que o texto bíblico era inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Por isso que quando Paulo, no Novo Testamento, na sua segunda carta a Timóteo, diz: toda a Escritura é divinamente inspirada. A palavra que Paulo usa ali em 2 Timóteo, capítulo 4, capítulo 3, verso 16, é a palavra theopneustos. Theo, Deus. Pneustos, sopro, soprado por Deus. Deus soprou. Então a ideia de que o texto bíblico, toda a Escritura é divinamente inspirada, porque ela passou pelo hálito de Deus. Deus soprou, passou pelo bafo de Deus. Ler a Bíblia é se deparar com o hálito do Senhor. Deus soprou sobre o texto bíblico. É exatamente isso aqui, porque o Espírito, a palavra pneustos, o pneuma, na verdade, pneuma hagios, em grego, é Espírito Santo. Então, theopneustas é soprado pelo Espírito, soprado por Deus. Deus soprou a sua palavra e nós deveríamos ler nessa convicção. É Deus que estará falando conosco. Então, diante disso aqui, dessas 5 percepções que nós fizemos aqui, da maneira como o Senhor lê a Bíblia, eu queria fazer algumas curtas aplicações para a nossa edificação como cristãos. A primeira delas, preste atenção, nós deveríamos alimentar uma cultura de interpretação. A gente deveria ter o trabalho de ler o texto e interpretar o texto bíblico, de entender, de perguntar quando a gente não entende, de desconfiar quando a gente vê uma interpretação estranha, porque é de se estranhar, por exemplo, que a gente hoje descobre uma coisa que ninguém nunca tinha dito sobre a Bíblia. É perigoso isso. Então chega alguém, eu já fui para alguns cultos em que o pregador diz assim: irmãos, eu tenho para vocês uma revelação sobre esse texto aqui que ninguém nunca deu. Quando você ouvir um negócio desse tipo, o seu heresiômetro deve começar a bipar. Vai sair uma heresia, possivelmente. Porque dificilmente em 2000 anos de história da igreja, se nós considerarmos o tempo dos apóstolos e dos profetas no Antigo Testamento, mais outros tantos milênios de anos de interpretação do texto do Antigo e do Novo Testamento, alguém hoje vai descobrir uma coisa que ninguém nunca disse. Eu tenho que interpretar pessoalmente, sempre que eu vou dizer a vocês o que eu faço quando eu leio o texto bíblico. Como esse aqui. Como é que eu fiz quando eu fui me preparar para falar para vocês com esse texto aqui? Eu li o texto várias vezes e tentei entender o texto sozinho várias vezes. Escrevi algumas coisas pessoalmente. Aí depois que eu fiz isso, eu fui ver bons intérpretes, bons pregadores,
bons ministros que escreveram sobre o texto. Então eu abri uma série de comentários e fui ler o que eles diziam. Algumas vezes eu disse, que legal, eu entendi corretamente, tal como eles perceberam aqui. Calvino disse isso, olha só. O reverendo Hernandes disse isso, ou Sproul disse isso. Caramba, Lutero disse isso, que legal, eu posso inclusive melhorar. E eu descobri coisas que eu não tinha visto. Eu vou acrescentar aqui esses comentários, porque vão me ajudar a explicar para os meus irmãos isso. Outras vezes eu disse, eita, não é exatamente como eu pensei. Por que não é? Deixa-me ver aqui. Tem isso, rapaz, a palavra que eu não tinha percebido. Deixa-me corrigir minha percepção. Isso é uma cultura de interpretação, entende? Que a gente tem que alimentar isso, para a gente entender. Você não pode ser um crente que simplesmente repete o que o seu pastor disse, sem entender o que ele disse. Eu repito o que o meu pastor disse, porque eu entendi o que ele disse a partir do todo da palavra de Deus. Então a minha compreensão do texto bíblico não é somente com base no que o pastor disse, é porque o pastor me ensinou a ler o texto e entender o texto. E agora eu posso argumentar porque o texto diz isso. E não mais o meu pastor, o meu intérprete, o meu teólogo preferido, entende? Não estou negando a importância deles. Acabei de dizer que a gente deve consultá-los. Mas chega um momento que a gente construi essa cultura de interpretação, a gente assimila o texto e a gente passa a dizer o que o texto diz. Mas uma segunda aplicação importante é que nós não podemos reduzir a interpretação à mera interpretação. Nós precisamos aplicar o texto para a nossa vida, pessoal. Então a grande questão quando eu leio a Bíblia é interpretá-la e aplicá-la para mim. Há um professor de hermenêutica cristã que eu li na época do seminário que ele dizia uma coisa fundamental. Ele dizia que interpretar o texto sem aplicar é abortá-lo. Interpretação sem aplicação é aborto. O bebê morre. Então eu tenho que ler o texto e entender e dizer o que é que isso tem a ver comigo. Por exemplo, hoje à noite você deveria sair daqui pensando, bom, entendi perfeitamente, mas o que isso tem a ver comigo? Tem muita coisa a ver. Você tem que sair daqui pensando, eu preciso ler mais a Bíblia. Eu preciso estudar a Bíblia. Eu preciso aprender a interpretar a Bíblia. Eu preciso ouvir Deus no texto bíblico. Mas uma outra interpretação importante, e eu tenho certeza que não é um problema para vocês isso aqui, é que nosso culto precisa ser centrado na exposição da palavra de Deus. E sei que os nossos pastores, como eu disse que eu já os conheço, amam e valorizam isso aqui. E nós precisamos amar isso mesmo, irmãos. Nosso culto tem que ter como centro a exposição da palavra de Deus. O momento principal do nosso ajuntamento é quando nós paramos para ouvir o que o Senhor tem para falar conosco. Nós cantamos a palavra de Deus. Nós oramos de acordo com a palavra de Deus. E nós ouvimos a exposição da palavra de Deus, entende? Então, o centro do nosso culto, o momento central é quando Deus fala conosco pela pregação. Porque a pregação é a explicação da palavra de Deus. Mas além disso, nós aprendemos com isso aqui que nós precisamos divulgar a palavra de Deus. Nós precisamos anunciar a palavra de Deus, propalá-la na universidade, na escola, na padaria, nos projetos missionários, nas diversas ações que tivemos. Nós precisamos nos encher da palavra, não é isso que a palavra de Deus diz? Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Ela habita tanto, eu me encho tanto, que começa a transbordar e eu falo dela para as pessoas. E por fim, para concluir, nós precisamos também defender a palavra de Deus quando ela for desonrada e for vilipendiada. A gente só pode fazer isso, a gente estudar. Então que Deus nos ajude e nos abençoe para que sejamos fiéis à palavra do Senhor.